Desafio enorme, né, gente? Falar depois do Bruno e do Walter, né? Realmente é muito empolgante como eles sensibilizaram o que vem desse mundo novo, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente aqui, só para entrar. Primeiro, eu agradeço, claro, a doutora Rita, a doutora Fernanda, a doutora Adriana, a doutora Paula, o doutor Sidney, né, pelo convite de estar aqui nessa instituição centenária. É um prazer enorme estar podendo falar um pouco para vocês. E justamente dessa jornada, né, eu tenho uma experiência aí de quase 30 anos ligados a Direito e Tecnologia, né? Então, como a Paula colocou, eu comecei a minha carreira como engenheiro eletrônico, né? Trabalhei no projeto do submarino nuclear brasileiro, na parte de software, e depois, na sequência, fiz Direito e consegui encaixar uma carreira sempre muito vinculada a Direito e Tecnologia, né? E, então, é um prazer enorme estar podendo falar aqui um pouco agora do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mostrar um pouco isso para vocês, né? A gente, para vocês terem uma ideia, no escritório, a gente tem um curso para 20 advogados treinando em blockchain, entendendo o código, né? Entendendo a programação, porque isso é um pouco que o Bruno falou, né? Para você poder defender, para você poder sustentar perante o juiz, você precisa entender do que você está falando, né? E a gente faz isso há muitos anos, explicar o que é IP, né? Conversar com os juízes, né? Quando 15 anos atrás, né, quando começaram as primeiras discussões sobre e-mails, ofensas por e-mails, o juiz pede, abre o dado, e o servidor está no Brasil, está fora, né? Então, essas discussões a gente vivenciou durante muitos anos. E aqui no Brasil, particularmente, né, o que acontecia? Pela falta da gente ter uma lei de proteção de dados, para nós, advogados que trabalhavam com empresas estrangeiras, era até, digamos assim, constrangedor, né? A Paula até sinaliza aqui, porque realmente lá fora, na Europa, a gente fala, tem a GDPR, né, que entrou em vigor ano passado, só que eles têm uma lei desde 95, né, e tinham outras leis anteriores, e a gente aqui tinha algumas leis muito esparsas, né, alguns princípios na Constituição, o CDC já tinha uma pontuação muito breve, né, o Marco Civil trouxe depois mais um pouco de embasamento, mas a gente faltava realmente para a gente um arcabouço mais robusto, né? Que é isso que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês, essa revolução que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer, né? E a oportunidade enorme para os advogados, né? Eu acho que isso daqui realmente quase assim, eu comparo quase como se fosse a entrada em vigor de um novo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, isso daqui vai causar realmente um volume enorme. Eu acho que as pessoas ainda estão pouco sensibilizadas, não entenderam ainda a dimensão do que vem pela frente, né? E eu acho que o que acontece, né? A gente só pegando um pouco o gancho do que o Bruno falou e o Walter, né? A tecnologia vem numa velocidade gigantesca. E tecnologia não tem viés, né? Tecnologia não tem ética ou não ética, né? E daí entra o papel do advogado, que é justamente estabelecer os limites do uso dessa tecnologia dentro do benefício da sociedade, né? E é isso que vem um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados equilibrar. É justamente a gente balancear um pouco essa, né, eu brinco que a gente é quase que esquizofrênico, né, porque a gente quer privacidade, mas a gente vai para as redes sociais e posta a viagem em Miami, o carro novo, né, que depois é até utilizado como prova, né. Então, como que a gente encontra esse equilíbrio entre essas duas coisas, que é o que a Lei de Proteção de Dados vem trazer, né. Então, é um pouco essa jornada que eu quero contar aqui um pouco para vocês, né, dando inicialmente um panorama geral do que é a lei, né, e depois entrando um pouco, né, nos aspectos práticos da profissão, né, de como a gente vai trabalhar em cima dessa lei, quais são as oportunidades, né, e como isso globalmente vem se movimentando, né. Isso daqui é um movimento, né, aqui no Brasil vocês vão ouvir muitas vezes, né, mas será que vai pegar, né? Aquelas coisas que a gente ouve, né? Ou então, não, eu sou business to business, né? Então isso não se aplica. Não é verdade, gente. A lei no Brasil, ela veio ampla, ela se aplica para todas as empresas e ela já pegou, né?
Então, o doutor Eurico está ali sinalizando, né, ele sabe melhor do que eu, porque, assim, não sei se foi o caso dele, não é público, mas eu sei, por exemplo, que a Vivo, né, que é um player, né, tão importante quanto a Oi, já recebeu um ofício do Ministério Público de Brasília pedindo para eles fazerem o DPIA, né, que é o Assessment de Proteção de Dados. Né? Então, assim, a lei não está em vigor, a lei vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, né? Se tudo der certo e aprovarem a medida provisória até o final desse mês, né? Porque senão pode voltar para fevereiro do ano que vem, né? Então, isso ainda, né, acredito que vai correr tudo bem e a gente vai conseguir aprovar a medida provisória, mas, enfim, ainda existe essa pequena incerteza. Mas só para mostrar um pouco para vocês que isso é um movimento global e o Brasil está só se alinhando com esse movimento, né? Então, não é um caminho que tem volta, não é se vai pegar, não vai pegar, já pegou, né? Então, é só uma questão da gente entender e começar a incorporar isso dentro das nossas atividades nas empresas. E o advogado tem um papel-chave, que é o que eu vou mostrar um pouco para vocês. Aqui, rapidamente, só para fazer uma introdução, né? Foi falado aqui um pouquinho, né, anteriormente, né, o Dr. Walter falou bastante sobre a questão do Facebook, né, e sobre o Google também, como eles têm um universo de dados lá dentro. Né? E esse universo de dados, se a gente pensar nos últimos 10 ou 15 anos, o que aconteceu? A gente entrou nesse universo de cabeça, né, tecnologia acelerada, e a gente muitas vezes não parou para pensar como que a gente compartilha os nossos dados e como eles são utilizados. A comodidade da gente ter aquela plataforma, da gente ter esses serviços gratuitamente, né, nos moveu para dentro de fornecer esses dados sem a gente entender exatamente como a gente estaria tratando, qual é a nossa relação verdadeira com essas empresas. E o que aconteceu? Isso foi tão desenfreado que o ano passado a gente teve o escândalo do Facebook, né? Que foi uma das coisas, inclusive, que moveu aqui o Brasil a gente ter a nossa lei. Né? Eu brinco que o ano passado eu queimei a língua, né? Porque é um ano eleitoral e eu falava assim, não vai aprovar a lei esse ano. Né? Mas daí, com o movimento do GDPR e mais o movimento do Facebook, isso criou um cenário favorável para a nossa classe política e a gente teve a nossa lei aprovada, que eu acho que foi boa. Tem algumas coisas a aperfeiçoar, mas acho que ela foi boa. Então, esse movimento é um petróleo, é verdade, desde que ele esteja bem gerido. Porque se o dado não está bem gerido, ele, assim como o petróleo, não vai. Aí. Assim como o petróleo, né, eu brinco que o dado é pior que o petróleo, porque o petróleo dá para a gente tentar conter. Né? O dado, uma vez que ele vazou, né, vazado está. Né? E a gente dificilmente consegue apagar ele. Né? Eu vou lembrar aqui um pequeno caso de mais de 15 anos, talvez, né? E muitos aqui é capaz de se recordar, mas foi o vídeo da Daniela Sicarelli com o namorado, né? Esse vídeo já recebeu dezenas de ordens dos tribunais para ser removido, e ele é removido, né? E ele volta, né? Ele volta porque você remove, né? Depois tem alguém que guardou isso em casa, sobe de novo, né? Então isso fica perpetuando. Então o dado, uma vez vazado, ele pode ser um enorme lixo tóxico. Né? Então ele deixa de ser ativo e ele passa a ser um passivo dentro da companhia. Né? E é isso que a lei vem trazer, é a gente estabelecer um novo conceito de governança em cima dos dados, para que justamente ele possa ser um ativo da companhia. Né? E dentro desse conceito a gente vive, né, esse mundo acelerado das startups. As startups hoje em dia querem coletar vários dados, isso é sensacional, só que precisa ter governança em cima disso, né? Porque senão, né, eu estava conversando um pouco com a doutora Paula agora há pouco, né, os M&As, você vai fazer M&A e vai fazer due diligence de dados, para ver qual é a gestão de dados que tem em cima daquela companhia. E se a startup não tem um programa de governança rígido, né, não tem fonte, não tem origem para aqueles dados que foi coletado, não tem uma base legal para aquela coleta, o valor da tua startup pode cair.
né? Então, esse novo conceito, né, essa nova ideia que a governança em privacidade vem trazer para a gente, né? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho essa jornada para vocês, né? Qual que é o objeto da lei, né? É o tratamento de dados pessoais, né? De pessoas físicas. Então, o que a lei faz, né? Basicamente, assim, trocando um pouco em pequenas palavras, os dados não são, os dados agora pertencem a nós, pessoas físicas, e eles estão em posse das empresas de acordo com autorizações legais. E a lei traz, sim, algumas autorizações legais que a gente vai explorar, né? Mas quem tem o poder sobre os dados, agora somos nós, indivíduos. Então, essa é a ideia da lei, proteger a privacidade das pessoas, né? E o desenvolvimento da personalidade dentro de um novo conceito, né? É a autodeterminação informativa. Nós temos o poder sobre os nossos dados e nós podemos dizer o que ele pode ser feito ou não com ele. Claro que a lei traz, sim, muitas possibilidades de como as empresas podem coletar dados, né? Então, isso daqui também não é o caos, né, gente? Às vezes, o pessoal se apavora um pouco com a lei, acha que é uma revolução desproporcional. Não é verdade. Tem muita forma de se lidar com os dados, só que o que acontece hoje em dia, a gente sabe que aqui no Brasil tinham mercados negros de compra de dados, né? As pessoas mobilizavam dados de uma maneira completamente sem controle, né? Você coletava dado, passava para um, passava para outro, coletava para um propósito, né? Se a gente perguntar aqui, é capaz de... quem já comprou um imóvel zero, né? Um imóvel na planta, né? O número de ligações que você recebe depois que você comprou um imóvel na planta. Você recebe do cara que quer fazer a reforma, do cara que quer te vender a cozinha, do cara que quer te vender o quarto, né? Se você quer alugar, se você quer vender, né? Como é que esses dados, né? Como é que uma pessoa sabe que você comprou um imóvel, né? Uma pessoa que você nem conhece tem acesso a essa informação, né? Então, por quê? Porque hoje a gente não tem governança sobre isso. E esse é o propósito da lei, trazer um novo paradigma para esse mercado. O que é importante a gente entender aqui, então, para a gente entender essa ideia da lei, né? Então, primeira coisa, quando a gente está falando em LGPD, nós estamos falando no dado pessoal, dado de pessoa física, né? Nome, CPF, é um dado muito importante, né? E-mail, telefone, endereço, digital, gente, digital. Digital é dado biométrico, é dado sensível dentro da lei, né? No Brasil, para a gente entrar na academia, para a gente entrar no prédio, para a gente entrar em qualquer lugar, a gente vai lá e dá a nossa digital, né? Então, assim, é desproporcional a necessidade do nosso dado pessoal para o tipo de atividade que, às vezes, a gente está fornecendo. Então, tudo que é dado de uma pessoa física identificável está submetido à LGPD. Ou identificável. Pode ser que eu também não saiba exatamente o nome, mas eu tenho 2 ou 3 parâmetros que eu consigo cruzar e saber exatamente quem é a pessoa. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de perfil, é um dado pessoal submetido a essas regras que eu vou contar aqui para vocês. Segunda coisa importante da gente entender aqui na lei: consentimento, né? Consentimento é aquela autorização, e a nossa lei fala que ela tem que ser livre, informada e inequívoca, de que eu permito o tratamento daquele meu dado pessoal, né? Obviamente que o consentimento, assim, digamos assim, o caminho mais fácil. Todo mundo quer correr para o consentimento, acha que não, é só eu pegar consentimento. Outro dia eu fui dar uma palestra no IASP lá em São Paulo, e daí a menina do fundo falou: não, mas eu vou pegar o consentimento. Eu falei: mas você é gestora, você não sabe quem é aquela pessoa física, você não precisa pegar consentimento, né? O consentimento é uma autorização que a pessoa dá para você utilizar o dado dela. Só que o consentimento, é o que eu brinco, é uma faca de 2 gumes, né? Porque o consentimento ele pode ser revogável, né? Então, a qualquer momento, a pessoa pode te desautorizar a tratar aquele dado. Então, da mesma maneira que ele é a maneira mais fácil de eu poder tratar o dado, por outro lado, ela te deixa, né, desamparada em muitas situações. Então, usar o consentimento, na minha opinião, tem que ser após eu não conseguir enquadrar em nenhuma outra forma legal de tratamento. E a lei traz
cerca de 10 opções de tratamento legal. Então, toda vez que eu puder tratar por uma obrigação legal, para execução de um contrato, né, porque para exercer um direito regular, né, porque é uma tutela à saúde. Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês as hipóteses, mas tem várias hipóteses. Né? Só que hoje o que acontece? O dado entra na empresa e a gente não faz ideia. Né? O que é a ideia da lei? Eu vou ter que entender o que eu tenho, qual é o meu inventário de dados, mapear isso e saber, esse dado eu tenho por um contrato, esse dado eu tenho porque ele é funcionário, esse dado eu tenho porque ele tem o consentimento, e cada um deles tem um tempo que eu posso manter na empresa e tem uma forma de gestão, né? Se for consentimento pode ser retirado, se for essas outras formas eu posso manter por uma obrigação legal, né? Então tem agora a lei do prontuário eletrônico, que saiu no final do ano, que recepcionou a LGPD e estabeleceu um prazo de 20 anos para os hospitais de manter dados. Então, se vier o paciente pedir, não, eu quero que o hospital apague meu dado, ele falou, não, eu tenho aqui uma autorização legal para manter o seu dado por 20 anos. Então, não é o final do mundo, mas é entender o que a gente tem dentro de casa, mapear e controlar. Né? Terceira coisa importante para a gente entender a lei, tratamento. Né? Tratamento, assim, basicamente tudo que a gente faz com dado é tratamento. A lei traz um conceito bastante amplo, então, desde a entrada do dado, todo o ciclo de um dado dentro da empresa é tratamento. Então, vi o dado é tratamento. Né? Então, é muito difícil tentar escapar, não, mas o dado estava comigo, mas não era meu, mas eu não tratava. Muito difícil a gente conseguir escapar, porque a lei trouxe um conceito bastante abrangente. Então, toda vez que eu tenho um dado de pessoa física dentro da empresa, ele vai estar sujeito. Claro que o risco é diferente, dependendo do volume, dependendo da forma como eu coletei, né? Mas eu tenho que entender qual é o meu risco dentro da empresa. Quarta coisa essencial para a gente entender e poder avançar aqui na lei. Anonimização, né? Uma palavra que vocês precisam treinar a falar, eu treinei bastante antes de quando eu comecei a aprender a falar sobre a lei, porque é um conceito completamente diferente, que é, eu tenho dado, mas eu não sei de quem é. Né? Então, é um conceito que me dá muitas possibilidades para usar a informação, porque uma vez que o dado está verdadeiramente anonimizado, né, ele não está abrangido pela LGPD. Ou seja, eu não tenho que seguir essas regras que eu vou falar aqui para vocês. Só que tem que ser uma anonimização efetiva. Né? Não pode ser uma anonimização fake, né? Que eu tenho uma chavinha aqui, que eu tenho um outro arquivo que eu cruzo e que eu consigo identificar quem é a pessoa. Né? Então, esses aqui são 4 elementos chaves para a gente entender a lei. As hipóteses de tratamento. Né? Não vou entrar aqui no detalhe com vocês uma a uma, né? Isso aqui, né, a gente fez um curso em São Paulo de 8 horas para entender essa lei no detalhe. Né? Mas para vocês terem uma ideia, né, que como, além do consentimento, existem diversas outras possibilidades para a gente tratar a lei. E cada vez que eu consigo enquadrar nessas outras possibilidades, eu estou mais seguro em tratar aquele dado, porque eu não estou sujeito à revogação, porque eu tenho uma outra autorização legal para tratar aquela informação. E vocês vejam ali os 2 últimos que eu queria chamar a atenção, interesses legítimos, né, do responsável, que é o controlador. Isso daqui é o que a gente brinca que é a carta na manga do advogado, né? Porque isso aqui é um conceito um pouco aberto, mas obviamente, né, a gente já vem acompanhando como isso vem sendo entendido na Europa e vem para o Brasil. O interesse legítimo não pode ser só o lucro da empresa, né? O interesse legítimo também tem que ser um interesse social, tem que ser um interesse que não viole a privacidade do titular dos dados, né? Mas sim, aqui é uma coisa bastante interessante. Obviamente, aqui no Brasil a gente não tem uma regra ainda clara, mas para vocês terem uma ideia, na Europa, se eu for tratar dado com base em interesse legítimo, eu preciso fazer esse relatório especial, que é o DPIA, né? Que é o relatório de impacto à proteção de dados. Né? E proteção ao crédito, né?
que já está vinculado ao conceito da lei do cadastro positivo, da lei de acesso à informação. Então, isso aqui já foi colocado para essa lei se conectar com esse outro conjunto de leis. Então, aqui a gente vê várias possibilidades de tratar dado. Então, não é aquilo que eu falei para vocês, não é o fim do mundo, dá para fazer muita coisa, né? O pessoal de marketing, às vezes, né, nas empresas, vocês vão ver que eles ficam, né, falou de LGPD, eles ficam desesperados, né? Parece que vai acabar o mundo, não é, né? Mas vai ter que mudar como se faz hoje, né? Hoje a gente faz o quê? Né? É planilhinha de Excel para lá e para cá, rodando por e-mail, com lista de pessoas, com telefone, né? Então isso não tem controle, né? Então isso gira para tudo quanto é lado, né? E as pessoas, a partir do momento que elas começam a tomar ciência dessa ideia da privacidade, elas começam a se perceber, né, de falar, puxa, isso daqui não pode ser assim, né? Outro dia tem um cliente que a gente está fazendo um projeto com ele, ele falou assim, mas me ligou alguém da minha fábrica e falou, não, tem uma funcionária que está querendo os dados lá e dos outros empregados da fábrica, mandei falar com o jurídico, né? Cai no jurídico, né? E daí ela começou a entender e falou, mas para que você quer, né? Não, eu quero uma tabela com o nome de todos os funcionários, endereço, telefone e tal. Não, mas para que você precisa disso daí, né? Não era ninguém do RH, não tinha. Não, eu quero porque eu quero ter tudo controlado aqui, direitinho, organizado aqui no meu computador e tal, mas para que você precisa? Não, eu preciso porque eu quero ter o nome de todo mundo aqui, se eu precisar e tal. Não tinha justificativa, né? Não tinha uma justificativa, não sei nem, podia nem estar de má fé, mas o fato é que as pessoas não se dão conta que aquilo ali é uma invasão de privacidade, né? Ela não tem um funcionário que não tenha necessidade de ter uma informação de um outro funcionário, não há por que ele ter acesso a essa informação. E hoje em dia a gente não tem controle, né? Muitas empresas, todo mundo sabe o salário de todo mundo sabe que fulaninho foi no médico ontem, que está fazendo tratamento disso, tratamento daquilo, né? Isso não é saudável para as pessoas, né? Então, é isso que a lei vem trazer, né? Então, a ideia é a gente entender, né, com base no mapeamento dos dados, classificar, né? Depois eu vou mostrar um pouco a jornada para vocês, mas vocês notem que tem muitas possibilidades de tratar dados. Basta a gente estabelecer esse programa de governança que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Direito dos titulares, né? Também não vou passar um a um aqui, né? Até cortou o último ali na hora que projetou, mas assim, só para vocês terem uma ideia, que muitas vezes vão falar assim, não, mas eu tenho segurança da informação, eu tenho firewall aqui na empresa, né? O cara de TI fala. Proteção de dados aqui no âmbito da lei é muito maior que isso, gente. São uma série de direitos que hoje a gente não concede. Eu preciso ter uma espécie de uma ouvidoria, eu preciso ter uma pessoa responsável, eu preciso que a pessoa vai bater na minha porta querendo informação, eu preciso ter um fluxo, né? Imagina uma empresa, né, como a Oi, né, milhares de pessoas pedindo informações, né? Então isso tudo precisa estar mapeado, né? A pessoa vai querer que apague dado, eu vou precisar saber se eu posso apagar, se eu não posso apagar, se eu tenho autorização legal para manter ou não, né? A pessoa vai querer que elimine dados excessivos, né? Hoje em dia, a gente tem uma cultura, que é uma cultura de coletar a maior quantidade de dados que a gente pode. Encontrou a pessoa, faz um formulário, pede o nome do pai. Até eu não vou passar o vídeo aqui, mas tem um vídeo muito engraçado que pede o nome do cachorrinho, pede o nome da amiga, pede, né? Para quê, né? Então a gente tem que ter propósito na coleta do dado, qual é a finalidade, né? Então a gente precisa passar para uma reformulação desses conceitos. Aquilo que eu tiver demais, né, é lixo tóxico, é risco de vazamento, né? E muitas vezes dados raciais, dados religiosos, são super dados sensíveis que às vezes eu não preciso ter, né? E eu coleto porque é a chance que eu tenho de me relacionar com aquela pessoa, né? Então, assim, para a gente aplicar todos esses direitos aqui, né, a pessoa vir pedir, não, agora eu não quero mais o consentimento, revoguei o consentimento, né? Então, vocês notem, portabilidade, né, uma coisa completamente nova, eu poder, né, pegar os meus exames que estão no hospital A e levar para o hospital B, ou levar para a clínica C. Hoje em dia a gente fica quase que refém, né, de um certo hospital, de uma certa clínica, com todos os exames que estão ali dentro, né? Então, portabilidade é um conceito novo que vai permitir, eu sou o dono dos meus dados e eu vou transferir, né? É claro que isso daqui é visto dentro, a lei tem um conceito de proteção
ao segredo industrial e comercial, né? Então, eu não vou precisar revelar informações sensíveis, mas informações básicas das pessoas, eu vou ter que sim que portar, né? Vou ter que informar qual é o critério de seleção automatizado que eu tenho, vou ter que dar direito da pessoa de rever, né, uma decisão automatizada. Então, isso daqui é muito mais amplo que jurídico, né? Ano passado eu dava essas palestras, ficava, não, isso é do jurídico, isso é do TI, né? Ficava um empurra. Gente, LGPD é corporativo. Quem está em empresa, né, não é o jurídico, não é a TI que precisa saber, gente. É o CEO da empresa de vocês que precisa saber disso daqui, né? Porque isso daqui é governança, risco e compliance. É um novo, né, paradigma dentro do compliance. É implantar a privacidade. Então, não basta uma política de privacidade, não, tem cliente que fala assim, não, me manda então um termo de consentimento. Gente, não vai mandar um termo de consentimento, né? Isso aqui é processo, é sistema, sim, também é termo de consentimento, também é política, também são contratos, os contratos entre controladores e operadores, que eu vou falar daqui a pouco. Então, isso aqui é um novo universo, né? E é um campo muito rico de trabalho para os advogados, que eu vou mostrar um pouco no final para vocês algumas hipóteses que a gente já está visualizando hoje e provavelmente vão aparecer muitas mais para o futuro, né? Notificação de vazamento, né? Uma outra coisa interessante da gente entender, porque assim, hoje a gente não tem a menor ideia, né? O que acontece se vaza um dado dentro da empresa? Chama o cara de TI, esconde, fecha, né? Não deixa ninguém saber, né? Quantas pessoas sabem, não sai da sala, né? Tranca tudo, né? Agora é diferente, né? Agora eu tenho uma obrigação, e no Brasil eu tenho que informar a autoridade e tenho que informar o titular, né? Puxa, mas isso, né? Netshoes teve que falar 2,5 milhões de pessoas. Teve que contratar URAs para ficar ligando para as pessoas, não acha a pessoa. Você tem que evidenciar que você falou com o cara, que avisou, né? Então, você tem que ter todo um plano de contingência para tratar um vazamento, né? Mas na minha empresa não acontece, né? Acontece, gente. Isso aqui acontece o tempo inteiro nas empresas. Nós fomos para esse mundo dos dados, então tudo está informatizado. Então vazar, e vaza. Não, mas a minha empresa tem firewall. Vaza de dentro da empresa, vaza funcionário, porque não tem treinamento, porque não tem política, porque não tem procedimentos adequados de proteção, né? Então, não há como não vazar, né? Sua empresa já deve ter vazado ou vai vazar com certeza. Então, você precisa ter esse plano já estabelecido, como você vai comunicar à autoridade, o que você vai informar, quais são os níveis de aprovação, né? Quem trabalha em corporação sabe que tem vários níveis de aprovação. No Brasil, a gente não tem um prazo ainda para informar. Na Europa, são 72 horas, né? Imagina em 72 horas eu identificar o vazamento e tomar uma medida para informar a autoridade, né? Dizendo o que eu vou fazer, como é que eu vou mitigar, né? Isso daqui não pode ser resolvido na hora que aconteceu o vazamento, né? Porque a gente brinca, esse vazamento não vai acontecer segunda-feira de manhã, né? Que está todo mundo lá no trabalho esperando um vazamento, né? Isso acontece de sábado, de domingo, né? A gente no escritório, né? Trabalha um pouco com essa parte de blockchain, criptomoedas, cerca de 3 meses, uma das maiores empresas de criptomoedas teve um vazamento gigante, né? Domingo de manhã eu estava recebendo e-mail, né? Recebendo WhatsApp, vazou, olha a lista, não sei o que lá, entra no site não sei aonde, tá? A lista está com o nome de todo mundo lá, né? Bombando, né? Então isso circula com uma velocidade gigante. Eu tenho que já ter um plano para como conter isso, como fazer, né? E vazamento não é, né? Vocês olhem ali o conceito, é um conceito amplo, né? Então não é só que saiu da instituição, né? Ele pode ser um acesso indevido, pode ser uma alteração, pode ser uma perda. Então é um conceito bastante amplo. Tudo isso eu vou ter que informar, né? E, eventualmente, a autoridade vai exigir, inclusive, que eu torne isso público, né? Então, tem um dano ao branding, à imagem, né? Então, eu tenho que estar preparado para tratar isso. Isso é uma gestão de crise, né? Estava conversando ontem com a doutora Sheila, né? Sobre esse assunto, né? Que ela trabalha com essa parte de gestão de crise, justamente estava conectando aqui, tem uma necessidade, né?
de justamente ter um plano já desenhado, uma equipe, né? Se não é uma equipe interna, você já tem que ter a lista dos advogados que você vai ligar naquela hora, e o cara tem que estar disponível, né? 24/7, 365, né? Porque isso vai acontecer, você tem que tomar medida imediata, tem que, eventualmente, uma empresa grande, você tem que criar o War Room, né? Todo mundo junto, tá lá 5, 6 pessoas para poder fazer uma gestão dessa, né? Então, é complexo. Aplicação territorial, né? É um conceito que foi utilizado bastante parecido com o conceito europeu, então, assim, para todo mundo que trata dado aqui dentro ou que destina serviços ao Brasil, a lei se aplica, né? Então, é um conceito que tenta evitar você criar paraísos fiscais de dados, né? Então, todo mundo que tem uma atividade comercial, não, mas não sou eu, é a minha empresa do grupo, né? A lei tem um conceito amplo que vai buscar todo mundo que é relacionado ao grupo, né? E muitas vezes, como na Europa já está acontecendo, você pega por via reflexa, né? Ah, não sou eu, é o meu fornecedor, né? Você vai atrás, né? Mais ou menos é como cadeias de produção de roupa, né? Não sou eu não tenho mão de obra escrava, mas o seu fornecedor tem, né? Aqui, né, de uma certa ideia parecido nesse sentido. Então, assim, a empresa séria vai ter e vai ter que exigir dos seus fornecedores que eles tenham compliance, né? A gente já está fazendo um projeto para uma empresa grande de cobrança. Ele falou assim, já estou me adiantando porque eu tenho certeza que o banco vai me pedir isso. E o banco só vai mandar o formulário falando assim, tal não está compliance. Se eu não tiver, eu estou perdendo mercado, né? O banco não vai querer nem saber, né? Então, assim, isso é uma cadeia que vai se espalhar por toda a sociedade, né? Então, não tem muito como escapar, é um conceito muito amplo. Espera aí. A tecnologia. Foram 2? Não, agora... esse aqui é só de introdução, só para entrar um novo tema aqui. Esse aqui. Quem que são os principais players da gente entender aqui nesse jogo todo, né? Então, nós, pessoas físicas, né, os dados somos relativos a nós, pessoas físicas. Um outro player muito importante é a figura que a gente chama do controlador. Isso aqui são nomes da lei, né? Esses nomes que eu coloquei ali são os nomes da lei. O controlador é a pessoa física ou jurídica que decide sobre a decisão. Pode ser que ele mesmo trate o dado, ou pode ser que ele terceirize, já vou explicar daqui a pouco, mas é o cara que decide o que vai ser feito com o dado. Então, esse é o principal agente sobre o qual recai a responsabilidade em relação à pessoa física, né? Então, toda empresa que está coletando dados de pessoas físicas, não, mas não sou eu, é um terceirizado. Esse terceirizado é o seu operador, mas você é o controlador. Então, são duas figuras importantes da gente entender na lei, a figura do controlador e o operador. O controlador é quem decide sobre o tratamento e o operador é aquele terceirizado que está processando o seu dado sobre ordem, né? Sobre descrição do que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, esse contrato entre controlador e operador é um contrato super importante para as duas partes, porque ali vai definir a responsabilidade. E eu vou falar daqui a pouco para vocês, a lei não estabeleceu uma solidariedade ampla entre os dois, como acontece na Europa. O projeto de lei era mais amplo nesse sentido. A lei, no final, ela segregou um pouco essa responsabilidade e, na medida em que eu consigo descrever o papel de cada um deles, eu consigo segregar essas responsabilidades. Mas o principal responsável é o controlador. O encarregado, né? Quem que é o encarregado? O encarregado é o que, na Europa, a gente chama do DPO, né? É o Data Protection Officer, né? No Brasil, o nome é o encarregado, é uma pessoa que eu tenho que dar um nome, tem que estar no site da empresa, tem que estar divulgada, é como se fosse o ombudsman da empresa, é quem a pessoa física vai recorrer se ela tiver um problema de reclamação, é o cara que vai disseminar o conceito dentro do controlador sobre a ideia da privacidade. Então, é um cara que tem um papel super importante dentro da empresa e daqui a pouco eu vou contar para vocês um pouco como que isso bate no mercado jurídico, tem uma estatística legal para mostrar para vocês. Mas, assim, no Brasil,
o encarregado não ficou com o mesmo nível de responsabilidade que na Europa e nem com o mesmo nível de independência, né? Ele ficou um cargo um pouco menor. Na Europa é um cargo que tem que ter plena autonomia e responder para o conselho da empresa. Aqui no Brasil não ficou nesse mesmo patamar, mas ele tem uma relevância e importância dentro de disseminar e gerenciar todo o conceito da privacidade dentro da companhia, né? Claro que você vai falar assim, puxa, mas eu tenho uma empresa pequena, né? Empresa pequena eventualmente vai terceirizar essa função, né? Então é como eu tenho contador terceirizado, eu vou ter um encarregado terceirizado, ou então é o cara de TI que acumula função, ou é o advogado que acumula função. Mas uma empresa grande, né, que tem muitos dados, eventualmente eu vou ter uma pessoa só responsável por isso, porque é muito trabalho que esse cara vai ter, né? Então a gente estava até brincando que assim, a gente começa a fazer projeto, né? Daí todo mundo quer ser o encarregado, né? Daí passou 2 meses que você começou a fazer o projeto, o cara começou a entender assim, daí na hora da reunião de implantação, quem quer ser o encarregado? Já saiu para lá, já saiu para cá, né? Ninguém mais quer assumir a função, né? Porque realmente bastante trabalho. Ainda mais considerando que a gente está entrando, né, não é num ecossistema como na Europa, que já existia isso tudo preparado. Então, a gente vai ter que criar várias estruturas, né? O operador, eu já falei para vocês, que é esse carinha que é o terceirizado do controlador, e a autoridade, né, que é um órgão do governo que vai ser responsável por fiscalizar, aplicar penalidades e emitir regras de como isso vai funcionar. Eu estava vendo agora de manhã, né, uma autoridade espanhola falando quais casos que precisa fazer o relatório de impacto à proteção de dados. E é uma lista enorme, né? Então, esse cara tem um poder bastante significativo. Ele está, né, estamos no momento da discussão da medida provisória que criou essa autoridade. Ela está, hoje em dia, debaixo da presidência da República, né? E temos aí até o final do mês para fazer a aprovação e criar ela efetivamente, mas vai ser uma entidade importante de relacionamento dos advogados debaterem, levarem os seus pleitos de mercado, né? Porque eles caras não vão entender que na saúde tem uma particularidade assim assado, no RH tem outra particularidade assim assado, né? No e-commerce tem um outro detalhe assim assado, né? Então esse cara vai precisar receber informações dos mercados para poder balizar um pouco essas normas, para não engessar todo o nosso sistema. Então, esses são os principais agentes. A responsabilidade, né? Como eu falei para vocês, ela é segregada, então ela não é totalmente solidária. Então, o operador ele responde se ele descumprir a lei ou ele descumprir as determinações do controlador, e o controlador ele responde se ele estiver envolvido no tratamento, né? Então, é possível separar, né? Aqui tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte: a lei não recepcionou o Código de Defesa do Consumidor, mas ela usa muitos conceitos do Código de Defesa do Consumidor, né? E um deles é a questão da inversão do ônus da prova. O que isso quer dizer, né? Conceitualmente dentro da empresa? Isso quer dizer que tudo que eu fizer, não obtive o consentimento, né? Não basta eu dizer que eu obtive o consentimento. Tudo que eu fizer em relação ao processo de tratamento de dados, eu tenho que registrar e arquivar de alguma maneira. Tenho que ter um log no sistema, ou tenho que ter um documento, ou tenho que ter um e-mail. Então, é o que a gente chama da cadeia de custódia auditável. Então, todo o fluxo tem que estar auditável de maneira que, se a autoridade me pedir, ou se o titular fizer uma reclamação, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como essas reclamações já evoluíram na Europa, né? Se ele fizer a reclamação, eu tenho como eu provar que não, eu tenho o seu consentimento, ou não, estou fazendo isso porque é uma obrigação legal, né? Eu estou fazendo de acordo com as regras da lei. Então, tudo que eu faço em relação às pessoas, eu vou ter que registrar isso, porque sou eu que vou ter que provar que eu estou tratando o dado do titular de maneira adequada, né? Então, isso aqui também é bastante importante. As sanções, né? Tem várias que são advertência, né, ou bloqueio, ou eliminação, que são importantes, mas não são as que causam maior preocupação, né? A que tem causado maior preocupação, por enquanto, é a multa, né? Na Europa, demorou um pouquinho, né? O ano passado foram poucas multas, esse ano isso já começou a acelerar. Eu tive no congresso da IBA, ano passado, em outubro, né? Eu fui
babando, né? Falando, e as multas, e as multas? Daí falei com um DPO da Itália, ele falou assim, não, aqui a gente fez um período de transição, a lei entrou em vigor em 25 de maio, mas a gente ainda está fazendo uma transição. Então lá eles tiveram sua preocupação de a lei entra em vigor, ainda faz uma espécie de período educativo até as pessoas compreenderem, né, que vamos ver como a coisa vai avançar. No limite, essa multa pode chegar a 2% do faturamento ou 50 milhões por evento, né? Então, se eu tiver vários vazamentos, isso pode ir multiplicando. Claro que isso aqui tem todo um regramento dentro da lei, né? Dependendo da gravidade, dependendo do volume, dependendo do dano que eu causei, né? Então, tem várias circunstâncias para eu poder aplicar a multa. Então, isso aqui é o limite da multa, não é para uma pequena infração que eu vou aplicar essa multa, mas isso daqui vai gerar, sem dúvida, trabalho para advogado, trabalho de contestar isso, trabalho de discutir com a autoridade, né? Então, isso aqui tem todo um fluxo em cima disso daqui, é um novo campo de trabalho em cima da justificação, por que eu tenho esse dado, por que eu não tenho, poderia ter, não poderia ter, né? Usei o conceito do legítimo interesse, mas foi válido, não foi, né? Qual é a interpretação jurisprudencial a respeito desse conceito aqui no Brasil, né? Então, aqui realmente tem um universo para a gente falar sobre multas. Números do GDPR, para a gente ter uma ideia, né? Porque vocês vão falar, não, mas isso aqui não pega, né? Olha na Europa, né? De maio até dezembro, já tinha um acúmulo de 100 mil reclamações das pessoas. Então, a partir das... Como eu falei, isso aqui é um novo... Isso aqui é um novo Código de Defesa do Consumidor. Então, as pessoas vão, a partir do momento que elas tiverem ciência, de interagir, pedir dados, reclamar sobre a informação. E ali a gente já vê os 3 principais ofensores: telemarketing, e-mail de publicidade e vigilância por vídeo, né? Então, essa discussão, que nem vou entrar aqui, mas é reconhecimento facial, né? E a gente já tem em São Paulo, não sei quem tem ciência, mas a gente tem uma ação civil pública em São Paulo contra o metrô, contra a Via 4, que é justamente porque eles faziam reconhecimento facial e mandavam SMS de propaganda para a pessoa que estava circulando ali no metrô para poder comprar um produto, né? A lei não entrou em vigor ainda, gente, né? A lei não entrou em vigor, já tem ação civil pública, já tem TAC da Netshoes, já tem o Frederico Serói notificando a Vivo para fazer o DPIA. Deu 60 dias para a Vivo, né, doutor Eurico? 60 dias para uma empresa do tamanho da Vivo, da Oi, é inviável, né? É inviável, né? Eu sou super a favor da lei, sou super a favor da privacidade, mas é complexo, né? Uma empresa, o volume de dados que tem uma empresa como essa, e a gente sair do zero para criar um programa de governança, você não consegue fazer um DPIA de uma empresa desse tamanho em 60 dias, né? Então, por isso que, para vocês entenderem assim, não, mas é agosto do ano que vem, né? Ou fevereiro, né? Tem tempo? Não tem tempo, gente, né? O tempo é agora, né? Tem que começar agora, porque a gente começou já a fazer projeto, você começa a ter que sensibilizar dentro da empresa, ter que aprovar budget para fazer o projeto, né? Ter que conseguir fazer a contratação, faz o assessment, entende? Cria o projeto, né? Isso é projeto para 6 meses, 1 ano, empresa média. Empresa grande é para 1 ano e meio e depois continua, melhoria contínua, né? Então, isso aqui é um novo universo para os advogados. Quem é o responsável por privacidade na empresa? Isso aqui é uma pesquisa tem uma associação internacional de proteção e privacidade, né, não é só advogados, mas tem mais de 40 mil advogados pelo mundo inteiro. Eles fizeram uma pesquisa, ali não dá para ver direitinho, mas dá para notar que quem cabe em primeiro lugar lá é o legal, né? E tem 4 anos de pesquisa e está ali em torno de 40%, um pouquinho mais de 40%, né? Então, isso tem caído ainda bastante no jurídico, né? Tem uma sensação, né, no ano passado tinha uma sensação que isso cairia muito com TI, e a gente nota ali que TI, né, é o 4º colocado, né? Então, TI operacionaliza o que você tem que fazer em proteção, mas não é o garoto da TI que vai decidir se eu vou informar o vazamento ou não, né? Eles têm que criar, sim, softwares e sistemas para proteger, mas eles têm que seguir as regras de compliance, as políticas que vão ser estabelecidas, né, de uma maneira mais ampla, né? Então,
Isso daqui é para mostrar um pouco para vocês o universo que a gente tem de oportunidade de trabalho para os advogados, né? Essa associação, nos últimos 3 anos, assim, ela cresceu vertiginosamente, porque, assim, aprovou no Brasil, tem uma outra lei que está causando, né, um impacto grande na Califórnia, né? É uma lei de proteção a dados de consumidor na Califórnia. Então, os Estados Unidos está estudando fazer uma lei geral, né? Então isso é um movimento global, né? Então isso vem avançando e o jurídico tem sim competências, mas o cara que se responsabiliza por isso, né? Ele não vai poder ser aquele advogado tradicional pensando só no direito, porque ele vai ter que entender de tecnologia, né? Ele não é que ele vai programar, mas ele tem que saber falar com o cara de TI, ele vai ter que saber falar com o cara de segurança da informação, ele vai ter que saber falar com a pessoa de compliance, né? Então, ele vai ter que ter uma habilidade comunicativa dentro da empresa para sensibilizar, né, os stakeholders das várias áreas, a diretoria, o board, da importância disso, de movimentar um projeto desse, né? Então, ele tem que ter uma habilidade de comunicação e sensibilização para fazer esse movimento bastante grande, né? Então, é um profissional que pode sim advir da área jurídica, mas ele tem que ganhar várias outras competências para ele conseguir desempenhar essa função de maneira adequada, né? Mas, de fato, é um novo campo de trabalho bastante importante. Aqui para mostrar um pouco para vocês que, assim, essa questão da privacidade, não é, vocês vão ouvir assim, não, então faz um projeto. Isso daqui é uma jornada, gente. A gente está começando, isso vai ser incorporado dentro de governança. Eu vou ter que rever isso de tempos em tempos, vou ter que provar que isso está sendo efetivo, tenho que treinar as pessoas anualmente ou semestralmente, tenho que auditar isso, tenho que melhorar esse processo, então isso aqui é contínuo. Claro que o que eu tenho falado é assim, a gente tem que tomar cuidado para não hiperdimensionar, né? Então, isso daqui tem que ser o menor esforço para eu garantir privacidade, mantendo viabilidade do negócio, né? Então, eu não posso transformar privacidade numa coisa maior que o negócio, né? Eu brinco que o rabo não pode ser maior que o cachorro, né? Então, isso aqui é um apêndice dentro do business. O que traz dinheiro para a empresa é o seu negócio. E você tem que incorporar a privacidade, né? Claro que depende da empresa. Se a sua empresa é o Facebook, né? Então é dado, né? Então daí você tem que ter um rabo enorme, né? Porque é só o seu principal negócio. Mas o cachorro também é grande. Mas o cachorro também é grande. Cabe um rabão, né? Então, assim, realmente é um novo paradigma. Então, isso vai incorporar, vai ter que criar melhorias contínuas. Isso é um processo. Implementou, muda, melhora, cria chamadinhas, cria o dia da privacidade, cria pop-ups, cria, ou então vai ter que controles também, né? Já tem call centers que as pessoas não entram, não pode entrar com o celular, não pode entrar com o papel, não pode entrar com nada. Entra, senta na sua tela, já aparece uma mensagem desse tamanho falando, você está lidando com dados pessoais, não pode levar nenhuma informação daqui, E a pessoa trabalha só ali no computador dela, né? Porque é sensível, né? Vocês vão lembrar um caso relativamente recente, que era uma cópia de uma foto da fatura do Luciano Huck que girava por aí, por tudo quanto é WhatsApp, né? É um vazamento de dados, né? Da onde vazou aquilo ali, né? Mas eu consigo controlar, consigo criar sistemas de maneira que eu não tenho pessoas que possam tirar foto, ou se ela tirar foto, fica impressa quem tirou a foto, da onde que tirou, então consigo controlar sistemas. Mas outro dia eu fui dar uma palestra e o cara falou assim, não, mas se você, né, tirar a foto, mandar para o outro, imprimir assim, fizer assado, daí não aparece que foi você. Eu falei, gente, né? Fraudar tudo isso daqui, todo mundo, você frauda com dinheiro, você frauda com qualquer coisa, né? O importante é você ter o programa, você treinar, você fiscalizar, porque se acontecer o problema, você vai mostrar para a autoridade que você tinha governança sobre aquilo, né? Agora, você ficar parado, congelado, falando, não consigo, porque eu tenho um cara lá no Acre que ele acessa o sistema, não vai resolver, né? Então, o seu mundo é criar o programa, trabalhar, melhorar, implementar isso, né? Que alguém vai tentar fraudar sempre, né? E você vai ter que estar sempre de olho tentando melhorar isso, né? Então, isso é o que é um programa de governança em privacidade.
dentro do fluxo aqui, né, o que a gente, para destacar um pouco para vocês, assim, como é que é a nossa visão de como as coisas vão acontecer, né? A maior parte dos projetos que a gente tem feito ainda tem se concentrado nos itens 1 e 2, né, que é a parte do mapeamento dos inventários de dados, dos fluxos de dados, né, porque hoje as empresas não têm isso organizado, classificar por que eu estou tratando e criar o relatório de Risk Assessment, né, o plano de ação para eu poder entrar em compliance. A partir disso, daí nós vamos ter que trabalhar nas políticas, né, nos procedimentos, né, então tem documentos, tem processos, né, tem sistemas, né, gestão do que sai da empresa. Não é que não pode sair, mas eu tenho que saber o que sai, para quem vai, e se é por consentimento, o cara me pede para tirar o consentimento, eu tenho que falar para o outro cara, não, ó, ele pediu para tirar o consentimento, você tem que pagar, né? Então eu tenho que ter gestão sobre aonde a coisa vai circular, né? Aquilo que está desnecessário, apagar, né? Isso a hora que você falar para o seu cara de TI, ele vai ter um ataque. Eu trabalhei com engenharia, eu sei disso, a gente não gosta de apagar nada. Eu tenho um disquete do primeiro emprego, quando eu fui estagiário, há 30 anos atrás, né, guardado, não serve para nada, não está para ler em lugar nenhum, mas eu tenho lá em casa, né? Então a gente tem a verdadeira aversão, né? Só que dado que não é utilizado, que não tem necessidade, vai ser risco dentro da empresa, né? Então tudo isso tem que estar, né, aquilo que eu falei, cadeia de custódia auditável, né? Então eu tenho que ter controle sobre isso para evidenciar para a autoridade que eu fiz, que eu controlei, que eu geri isso. Pode ter falhas? Vai acontecer, né? Mas se eu tenho um programa, se eu audito, se eu mostro, eu tenho como minimizar o impacto de uma eventual penalidade. O programa de resposta a vazamento, então aquilo que eu falei para vocês, já tem que ter política, procedimento, modelo de carta, níveis de escalação, né? Tudo isso tem que estar, comunicação, gestão de crise, tudo isso já tem que estar pré-avisado, né? Porque não é na hora que aconteceu o vazamento, mas para quem que a gente liga, né? Não, você tem que puxar a política, né? Já sabe para quem liga, quem aciona nesse momento, tudo que faz, tudo isso tem que estar preparado, né? A designação do encarregado, né, que é esse carinha que eu falei que tem que ter um nome e telefone de contato no site da empresa para eu poder me relacionar com ele, e ele vai, dentro do controlador, levar esse conceito. E já existe no mercado também seguros, né, não é obrigatório pela lei, né, mas se é uma empresa que tem um volume muito grande de dados, né, é interessante avaliar essa possibilidade, né. Já estou finalizando aqui, né? Só, então, para a gente fechar, já falei demais, né? Aqui, para dar um cenário para vocês, né, das oportunidades que a gente tem, né? Então, aquilo que o Bruno, né, e o doutor Capanema falou aqui, né, assim, a advocacia não vai acabar, gente, né? Isso aqui é a ponta de um iceberg gigante, né? Então, é claro que a gente vai ter que se inventar, reconstruir, entender isso daqui tudo, né? Mas tem muitas coisas que precisam ser feitas, né? Vou comprar uma empresa, tem que fazer due diligence de dados, né? Tenho que fazer esse programa de adequação, né? Tenho que criar políticas, né? Tenho que suportar a elaboração do relatório de impacto, né? Treinamentos dentro das empresas, né? DPO as a service, né? Então, já existe gente pensando nisso, desenhando produtos para isso. Então, vai ter lá o Tech, né? Com certeza, criando esse serviço, né? Elaborar os planos, né? É um universo, gente. Isso aqui tem muitas possibilidades. Então, assim, a advocacia vai ser essencial nessa nova era que a gente tem de privacidade, para buscar trazer esse equilíbrio entre essa tecnologia que avançou e a gente trazer o balanceamento da privacidade das pessoas, né? Então, eu vejo isso daqui como com bastante otimismo para o mercado de advocacia e para as empresas de uma maneira geral, né? Vai trazer uma coisa que a gente fala, vai dar trabalho, né? A gente não vai poder fazer várias coisas que a gente fazia hoje, mas vai trazer respeito, né? Hoje, os nossos dados são tratados sem respeito, agora a gente vai ter que ter governança sobre isso, né? Então, essa que é a ideia, né? Vou passar a palavra para o... Deixa aquele documento para mim. Deixa.
Depois, se quiser, aqui, ó, tem alguns materiais que a gente escreveu também, né? A gente tem escrito sobre o tema bastante aí, acho que ajuda um pouco para entender, né? Começar a se situar, porque é o que eu falei para vocês, é assim, e não é assim, não é advogado de tecnologia que vai precisar entender, gente, né? Todo mundo, né? Eu brigo lá no escritório, não. Pessoal do trabalhista precisa entender de LGPD, pessoal do contencioso precisa entender de LGPD, né? O pessoal do tributário precisa entender de LGPD, não é advogado de direito digital, né? Todas as áreas vão precisar entender de uma certa maneira em como isso funciona, essa dinâmica toda, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso e realmente eu acho que esse ano e o ano que vem são janelas de oportunidades tremendas. Depois isso vai continuar, isso é um ciclo, né, que está se iniciando, é uma jornada que está se iniciando, mas esse ano, o ano que vem, realmente tem uma oportunidade gigante. Vou voltar lá para você. Aqui, Sidney. Beleza. Obrigado, gente.